Boa tarde. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre variação percentual e taxas, né? Que são dois assuntos que estão ligados entre si, né? E eles vão servir para a gente como base depois para os próximos assuntos de juros e também de investimentos, tá? É a base teórica que a gente precisa, ok? Então vamos entender primeiro o que que é essa variação percentual, uma vez que a gente já falou semana passada sobre cálculo de porcentagem, né? Estratégias aí de cálculo de porcentagem. Em geral, a gente pode fazer a regra de 3 ou fazer aquela multiplicaçãozinha também, quando a gente quer saber a porcentagem de um determinado valor, né? Então, olha só, se eu tenho um produto que custa R$ 10 e ele aumenta, né? Aqui eu estou falando absurdamente, porque não é algo muito corriqueiro, né? Ele aumenta para R$ 20, acho que todo mundo vai dizer que esse produto aumentou em 100%, né? É algo quase instintivo aqui para gente. E a resposta é correta, realmente ele aumentou em 100%. Porque aqui o conceito fica bastante direto por causa dos números serem redondos. Quando os números não são redondos, é que às vezes causa um pouco de confusão, tá? Mas é importante a gente entender a ideia de que quando a gente está falando de variação percentual, a gente está falando sobre a quantidade em por cento que o aumento representa, não que o valor final, tá? Porque 20 é o dobro de 10, mas eu não estou calculando quanto 20 significa em termos de porcentagem em relação a 10. Eu estou calculando quanto o aumento de 10 para 20 representa no valor antigo de R$ 10. Então, como ele saiu de 10 e aumentou outros 10, ele aumentou o mesmo tanto que ele valia, né? Então, ele aumentou 100%, tá? Então, isso aqui é o cálculo de variação para a gente, é o cálculo do valor percentual que o aumento, né, que a variação, eventualmente pode ser também a diminuição, né? Então, que a variação teve em relação ao valor anterior, certo? Então, olha só, no nosso caso, a variação foi de 10 para 20, ou seja, eu faço a variação vai ser 20 menos 10, que é igual a 10, tá? E aí, como é que a gente faz o cálculo de percentual? É quanto essa variação, esses 10, representam em relação ao valor antigo, tá? Então, qual que é o valor antigo aqui, ó? O valor antigo era 10, e esses 10 eram 100% do valor, tá? Ele era a nossa referência, eu estava acostumado com esse valor. Eu estava acostumado a ir lá e pagar R$ 10 nesse valor, tá? De repente, o preço aumentou em R$ 10. Então, aqui embaixo da regra de 3, eu vou colocar a variação, tá? Que é esses outros 10. Quanto que ela vai valer em termos de porcentagem? Ela vai valer X. Fazendo essa conta aqui vai ficar muito simples, né? A gente faz, lembrando que a gente faz esse tipo de conta com multiplicação cruzada, então eu vou fazer aqui, só um segundo. A gente vai fazer aqui a multiplicação cruzada, então eu vou fazer 10x é igual a 10 vezes 100, e depois eu passo 10 dividindo, né? Então vai ficar 10 dividido por 10 que dá 1, né? Então o x é próprio 100%, tá? Certo? Então essa é a ideia aqui pra gente. Parece alguma coisa bastante simples, mas eventualmente pode causar dúvidas, né? Porque a gente está comparando, a gente pode falar sobre porcentagem em várias perspectivas, né? Sobre o valor novo, sobre o valor antigo ou sobre a variação, certo? Bom, se esse mesmo produto custava 10, ele aumenta para 15, o aumento foi de 50%. Como é que a gente sabe fazer essa conta? Ó, a variação, que é o que a gente está querendo calcular, ou seja, qual é a porcentagem da variação, eu preciso saber primeiro qual que foi a variação. Então, se ele está custando 15 e antes ele custava 10, a variação foi de 15 menos 10, que deu 5. Ou seja, o produto aumentou R$ 5. Fazendo uma regra de 3 simples, eu falo, ó, qual que é o valor antigo? O valor antigo era 10 e isso vale 100%. A variação foi de 5, então a variação vai valer x%. Fazendo a multiplicação cruzada aqui, eu tenho que 10x é igual a 5 vezes 100. Passando 10 dividindo, eu vou ter 500 dividido por 10, que vai dar 50. E esse lado aqui é porcentagem, então é 50%. Certo? Bom, então vamos pegar um exemplo aqui mais realístico, que foi o aumento do salgado aqui da, de uma lanchonete aqui de Inconfidentes recentemente e que eu fiquei bastante bravo com esse aumento aí.
O salgado custava R$ 8, aumentou para 9. Quanto que foi o aumento dele? O aumento dele foi, a variação, né? Foi de R$ 1. Ele custava 8, foi para 9. 9 menos 8 dá 1, então ele aumentou em R$ 1. Então, quanto que foi a variação percentual do aumento, tá? O preço antigo era 8 e isso significava 100%, tá? A variação foi 1, tá? Então, essa variação vai valer x%. Fazendo a multiplicação cruzada, eu tenho que 8x é igual a 100 vezes 1, certo? Que 100 vezes 1 é 100 mesmo, né? Então, x vai ser igual a 100 dividido por 8, logo x é igual a 12,5%. Então, essa variação foi de 12,5%, tá? É uma variação muito acima da inflação, que é o próximo item que a gente vai falar, que é uma porcentagem relacionada à variação. É por isso que eu estou fazendo esse link aqui com vocês. Então, quando você vê um produto que aumentou 12,5%, você fala, poxa, a inflação desse ano vai ser em torno de 3,5%, 4%, ele variou muito acima. Aí você fala, tudo bem, mas ele não aumenta esse valor faz 2 anos. Não, ele aumentou no passado também. Então, esse valor aí é de 12 meses ou pouco mais de 12 meses, vamos dizer, né? Então é muito acima da inflação. Então, quem fez esse aumento provavelmente pensou: eu vou aumentar para um valor redondo. Eu saio de 8 para 9, tudo bem, é um valor redondo. Mas olha como que isso significa para a gente um aumento alto, né? E óbvio que nem todos os valores, né? A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Nem todos os valores vão ter uma variação igual da inflação, né? A inflação é uma média, né? Alguns vão aumentar mais, alguns vão aumentar menos, né? Alguns, inclusive, vão diminuir de valor, né? Então, não tem problema, eventualmente, alguém aumentar 10% e o outro aumentar nada. Isso acontece, tá? Só que a gente tem que pensar, quando tem esse tipo de variação, se o produto em questão ali faz sentido com que ele tenha tido um aumento tão acima assim da inflação, né? O que que para ele corresponde isso, né? Ele é algum mercado de nicho? Ele depende de algum tipo de produto específico, né? Às vezes padaria a gente vê, né, que aumenta muito o preço com o aumento da farinha. Só que a farinha de trigo, né? É uma commodity, ela tem uma variação que de preço, né, que vai além do Brasil, né? Então, se no mercado internacional a farinha aumentou de preço, a farinha vai aumentar de preço no Brasil também. E às vezes o preço do pãozinho vai ter que aumentar. Não tem como segurar. Mas é, é, quando um prestador de serviço, como alguém que faz um salgado, vende um produto, tem um custo dos produtos ali, né? Da farinha, do frango, que seja, da carne, né? Tem um valor relacionado ao trabalho, né, das pessoas que estão ali e a outros custos ali, né, energia elétrica, gás, né? Às vezes um produto depende muito do gás, né? E se o gás aumentou, ele vai precisar aumentar também, né? Então, é isso depois, logo em seguida a gente vai falar. Bom, então, fica essa variação percentual em termos de conta, né? Você fala aí, já vem lá o professor falar sobre fórmulas e letras e coisa esquisita, né? Mas aqui, por isso que eu comecei com os exemplos, para a gente ver que é bem intuitivo essa conta, né? Olha só essa fórmula da esquerda aqui. O que que ela está dizendo aqui, ó? VT menos V0 sobre V0. VT é o valor depois do aumento, V0 é o valor antes do aumento, tá? E J é o que a gente está chamando aí dessa taxa, essa variação percentual, tá? Então, se eu pego o valor novo menos o valor antigo, eu tenho a variação. É exatamente isso que significa variação. É o valor novo menos o valor antigo, tá? E isso com referência a quem? Com referência ao preço antigo. Não faz sentido eu calcular essa variação em relação ao preço novo, faz sentido eu calcular em relação ao preço que eu pagava antes, né? Então, VT menos V0, preço novo menos o preço antigo, dividido pelo preço antigo, vai me dar o tanto que esse produto aumentou em relação ao preço antigo. É isso que a gente fez quando a gente falou, o produto aumentou de 10 para 15. Então, ele aumentou R$ 5, só que o preço, só que o valor, o produto custava 10 antes, ele aumentou 5 em relação aos 10. Então ele aumentou metade do que ele custava. Ele aumentou 50%. E esse número aqui, ele vai me dar uma fração que vai ser sempre um número menor do que 1, né? Para a gente saber em porcentagem, basta a gente multiplicar por 100, tá? Na verdade, ele já dá em porcentagem, mas ele dá em uma fração, né?
E aí, como eu falei para vocês na aula passada, se eu falo em 10%, eu falo de uma fração que é 10 dividido por 100, tá? É isso que significa 10%, é 10 dividido por 100, tá? Que é, em termos decimais, 0,1, tá? Se eu tenho o contrário, eu estou falando de uma taxa que aumenta, de uma variação que foi de 0,1, para eu saber em porcentagem, basta multiplicar por 100, tá? E aí eu vou chegar nos 10, tá? Mas porque é a mesma coisa, né? 0,1 é 10 dividido por 100, então quando eu multiplico por 100, eu só já fico sabendo quanto significa isso daí em relação a 100, tá? Da direita para a esquerda, né, daqui para cá, a única coisa que eu tenho diferente é a forma de apresentar a conta, tá? A fórmula é a mesma, tá? Aqui, como eu tenho uma fração e tenho uma subtração aqui em cima, eu posso separar essa fração em duas partes. Quando eu separo em duas partes, uma vai ficar VT sobre V0, né? VT sobre V0, e a outra vai ficar menos V0 dividido por V0. É isso que acontece quando eu divido isso daqui em duas frações. Uma fração eu posso dividir em duas quando a conta de mais ou de menos está em cima, tá? Quando está embaixo eu não posso fazer isso. Então, para eu separar em duas, tá? O denominador vai ficar igual para as duas, né? Então vai ficar VT sobre V0 menos V0 sobre V0. Só que, olha, V0 dividido por V0 é um número dividido por ele mesmo. 2 dividido por 2, 5 dividido por 5, 10 dividido por 10. Quanto eu tenho? Se eu tenho 10 chocolates para dividir por 10 pessoas, cada uma vai ficar com um chocolate. Então, o número dividido por ele mesmo sempre vai ser 1, né? Então, por isso que a fórmula da direita é igual da esquerda, só está apresentado de uma maneira diferente, em que é o VT sobre V0 menos 1. E aí isso aí fica um pouquinho mais fácil até, pode parecer que não, mas fica um pouco mais fácil de fazer a conta desse jeito, tá? Então, vamos fazer alguns outros exemplos, como os três exemplos que eu tinha passado ali antes. Então, olha só. No final de um ano, o número de habitantes de uma cidade era igual a 40 mil, e no final do ano seguinte esse número subiu para 41 mil. Qual que é a variação percentual entre as datas consideradas, tá? Então, o aumento foi de 40 para 41 mil, tá? Então, a variação foi de 1.000. Então, eu posso fazer a conta dos dois jeitos ali, né? Fazer 1.000 dividido por 40 mil ou fazer 41 mil dividido por 40 menos 1, né? Que é a segunda fórmula. Fazendo essa conta, eu vou chegar num número que é 0,025, que é a forma em números decimais de uma porcentagem, né? Lembrando que o nosso sistema é um sistema decimal. Então, toda vez que a gente anda com a vírgula para a direita ou para a esquerda, eu estou multiplicando o número por 10 ou por 100, né? Porque cada número representa 10 unidades, né? Então, se eu quiser andar com a vírgula aqui 2 unidades para cá, é a mesma coisa que multiplicar por 100. E se eu andar com a vírgula 2 unidades, ó, uma, duas, eu vou ficar com a vírgula bem entre 2 e o 5, ou seja, 2,5. Isso significa 2,5%. Esse número decimal, ele pode ser representado como uma fração se eu multiplicar e dividir por 100, né? Então vai ficar 2,5 dividido por 100, né? Isso daqui é a mesma coisa que 2,5 dividido por 100, e 2,5 dividido por 100 significa 2,5%, tá? Então, na prática, quando a gente faz essa conta, o que a gente faz é multiplica por 100, ou seja, anda com a vírgula duas casas para a direita, e aí nesse caso vai dar 2,5%, né? Esse símbolo aqui, ele é uma maneira de dizer 2,5 dividido por 100, é a mesma coisa. Aqui eu tenho dificuldade de escrever porque eu estou fazendo com o mouse, mas é isso. 2,5 dividido por 100. Isso aí que eu mostrei para vocês na aula passada, tá? O que significa porcentagem, né? Então isso aqui é a mesma coisa que 2,5 por 100. A gente só está escrevendo de uma maneira mais fácil, né? Importante é que o símbolo seja fácil de ler, tá? Então, como o J, essa taxa, né, essa variação percentual, ela é maior do que zero, a gente fala que a população cresceu. Esse número ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, né? O J ele pode ser maior que zero ou menor que zero, dependendo do que aconteceu, tá? Então, nesse caso, ele é maior que zero, a população cresceu em 2,5%, certo? Bom,
Mais um exemplo aqui, ó. Em 20 de maio de 2013, o preço de uma ação era R$ 205. Em 7 de julho de 2013, ou seja, em um mês e meio depois, o preço caiu para 190. Qual que foi a variação percentual? Então, ó, o preço caiu, o J vai dar menor do que zero, vai dar negativo, né? Então, como que a gente faz essa conta, né? Qual que foi a variação percentual? Bom, a variação percentual foi 15, né? Só que, na verdade, ela foi 15 para diminuir, então foi menos 15, né? Então, a gente faz a conta de duas formas, ou menos 15 dividido pelo preço antigo, que era 205, que vai dar esse mesmo valor, aí, menos 0,0732, ou a gente faz o preço novo dividido pelo preço antigo, tá? 190 dividido por 205 menos 1, que vai dar esse mesmo valor, menos 0,0732. E andando com a vírgula duas casas para a direita, eu vou ter que a variação foi menos 7,32%, tá? Então, isso quer dizer que o preço diminuiu 7,32%, tá? Então, é conta bem simples aqui, gente. É fazer preço novo dividido pelo preço antigo, menos 1, a gente vai ter o resultado. Se eu quiser multiplicar por 100, eu tenho o resultado escrito em forma de porcentagem, tá? Bom, essa variação percentual, ela pode acontecer várias vezes, ela não precisa acontecer necessariamente uma vez só, tá? Então, se ela acontece repetidas vezes, né, com taxas diferentes, né, a primeira taxa sendo J1, ali, a primeira variação sendo J1, J2, J3, eu posso calcular o novo, preço novo, né? Imaginando que isso aqui seja preço, mas esse valor aqui de VN, V0, né, ele significa os valores, né, que pode ser de qualquer coisa, crescimento de população, né, ou valor financeiro mesmo, né, qualquer coisa, qualquer grandeza que esteja variando ao longo do tempo por quantidades diferentes. Aqui nesse caso, quantidades representadas por valores diferentes, né? Cada mês aqui, J1, J2, pode ser um valor diferente, tá? Então, o valor atual vai ser o valor antigo vezes as várias taxas. 1 mais J1 foi a taxa do primeiro mês. 1 mais J2, a taxa do segundo mês. 1 mais J3, a taxa do terceiro mês, e assim por diante, tá? Vamos ver um exemplo aqui. Então, olha só. O lucro de uma empresa foi de R$ 300 mil em 2013. Qual que foi o lucro em 2014, se nesse ano ela crescer 5%? Ele crescer, né? Ele, o lucro, né? Crescer em 5%. Então, olha só, o valor novo do lucro, V1, vai ser o valor antigo, né? Só voltar aqui para a fórmula, ó. O valor novo, VN, é o valor antigo V0, vezes todas as taxas apresentadas por 1 mais a variação, né? Então, como a variação aqui foi em 0,5%, desculpa, foi 5%, que em termos de conta, né, na hora que a gente vai fazer a conta aqui em matemática, os 5% eu represento como 5 dividido por 100. 5 por 100, tá? 5 dividido por 100 dá 0,05, né? É só ir andando a casa uma vez a cada divisão por 10, né? Então, se é 5 dividido por 10, eu ando com a vírgula uma casa, fica 0,5. Se eu divido por 10 de novo, ou seja, significa dividir por 100, eu ando com a casa duas vezes, então fica 0,05, né? Então o valor novo vai ser 300 mil vezes 1 mais 0,05. Fazendo essa conta vai dar 315 mil. Quer dizer que o lucro em 2014 vai ser de R$ 315 mil, tá? E aí a segunda pergunta, letra B, é: qual o lucro em 2016, se ele cresceu 5% em 2014, 6% em 2015 e 7% em 2016, tá? Então, eu tenho vários lucros, vários eh, taxas sendo aplicadas de uma única vez. Então, o valor novo vai ser o valor inicial, que era os 300 mil, tá? Aplicadas as três correções, tá? Então, 1 mais 0,05, né, que é 5%, 1 mais 6%, que é 0,06, e 1 mais 7%, que é 0,07. Fazendo essa conta, a gente chega em 357 mil. Então, o lucro em 2016 vai ser de 357 mil. Então, vocês veem que é bastante simples a gente saber o preço corrigido, tá? Basta a gente multiplicar por 1 mais o valor percentual da variação, tá? Que é quando a gente fala que tem uma inflação aí, ou correção, né? Para quem paga aluguel, né? Quando tem aluguel, fala, esse ano o aluguel vai ser corrigido em 10%, né? Então você vai fazer 1 mais 10% vezes o valor atual, tá? Que é
lembrando que o 10% é 10 dividido por 100, que é 0,1, né? Então fica sendo 1 mais 0,1, ou seja, 1,1 vezes o valor atual é o valor corrigido. Certo, gente? Bom, e esses termos, eles vão estar diretamente associados para a gente a outras taxas, né? Principalmente a taxa de inflação. A gente vai falar de inflação depois de deflação, que são mais ou menos a mesma coisa, tá? Mas essa variação percentual para a gente tem várias aplicações, uma delas é quando a gente fala de inflação, né? Então, assim, o que que é inflação no nosso dia a dia, na nossa realidade, né? Então, tem uma definição aqui, né? Ó, inflação é o fenômeno de aumento persistente e generalizado dos preços de bens e de serviços, com consequente perda do poder aquisitivo da moeda, que isso tudo é o que a gente chama de inflação, né? Então, assim, se o tomate aumentou o preço sozinho, isso não é inflação, tá? Só o tomate aumentar de preço não significa inflação, só um produto, né, aumentar de preço não significa inflação. O que é inflação é o conjunto, né, uma cesta de produtos e de serviços que são calculados, né? Tem várias formas, né? Tem várias métricas para calcular a inflação, inclusive as pessoas sentem inflação de uma maneira diferente, né? Se a gente aumenta os preços de produtos, né? Desculpa, se a gente aumenta os preços de alimentos, por exemplo, a tendência de quem ganha menos sentir mais a inflação é muito maior, porque é, 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 a alimentação é algo que é presente na vida de todo mundo, é algo que você não pode abrir mão, certo? Então, se os alimentos aumentam de preço, provavelmente quem ganha menos vai sentir mais, tá? Porque a alimentação consome uma grande parte da renda da pessoa, né? Quanto mais a pessoa ganha, menos a alimentação vai consumir o dinheiro dela mensal, né? Porque é o que eu falei, todo mundo come, né? Mesmo que uma pessoa que tem uma renda maior consuma produtos de maior valor, né? Ainda assim, muito provavelmente, esse total significa menos para ela, tá? Então, assim, um produto isoladamente não significa inflação, é o coletivo, né? E a gente tem esse aumento generalizado, né? Por isso que a gente fala de aumento generalizado de preços e persistente, né? É, a inflação ela é um efeito em cadeia, né? Então, assim, se a gente consome muito arroz aqui, praticamente todo o arroz consumido no Brasil vem do sul do país, e aí teve aquela enchente enorme, né? E os arrozais eles ficam em áreas alagadas e eles foram extremamente prejudicados, né? Porque apesar deles gostarem de água, eles não poderiam ter tanta água assim, né? Se então a produção do arroz no país ficou extremamente prejudicada, né, é razoável que o preço do arroz vai aumentar, né? Inclusive, nesse caso, o governo ele atuou, né, comprando arroz, importando arroz e tentando estabilizar o preço, né? Isso é um papel do governo. O governo ele tem como controlar a inflação de diversas maneiras, né? Não só com a taxa Selic lá, né? Depois que vocês vão ver o outro vídeo falando um pouquinho sobre a taxa Selic, né? Mas o governo tem várias maneiras de atuar sobre o controle de inflação, né? Então, inclusive dando dinheiro para o produtor, né? O produtor teve um prejuízo natural que não era algo esperado, ele presta um bem para o país quando ele está plantando ali, né? Óbvio que ele está ganhando dinheiro com isso, mas ele está fazendo um serviço que é um serviço necessário. Se acontece uma catástrofe natural e ele não vai ganhar nada, ele não vai produzir nada, o governo tem que ajudar esse cara, né? Para ajudar a controlar a inflação também, né? Para que ele não venda ali o pouco da produção que ele conseguiu fazer a um preço exorbitante, né? Então a inflação ela acontece isso, é um efeito em cadeia, porque o cara que aumentou, que teve um prejuízo ali na hora de produzir arroz, ele vai precisar vender o arroz a um preço maior, porque ele tem menos para vender, para ele cobrir as despesas dele. Quem compra esse arroz vai ter que repassar. Então a pessoa que compra o arroz e tem um restaurante ou faz marmita, né, para vender, ela vai ter que vender um pouquinho mais caro, porque o arroz vai ser mais caro. Tá? É óbvio que o arroz é só uma parte, né, do que ela vende, né? Mas essa parte vai ter que aumentar um pouquinho. Então, se para ela o arroz aumentou 50%, ela não vai precisar aumentar a marmita dela em 50%, porque o arroz é só uma pequena parte. Mas ela vai precisar aumentar alguma coisinha. E aí vai ter um efeito em cadeia. Porque se tem uma empresa terceirizada que compra marmita e revende para uma outra, né, para uma outra instituição,
esse preço que aumentou vai sendo repassado. Isso está acontecendo o tempo inteiro com tudo, né? Porque, por exemplo, energia é algo que também depende da natureza, né? No Brasil, aqui, quando os reservatórios de água estão mais altos ou mais baixos, a gente tem aquelas taxas emergenciais lá, né? Porque entram as termoelétricas, né? Produzindo com gás, né? Então, quem depende de energia vai ter um aumento de custo e vai repassar esse valor. Então, o tempo inteiro a gente tem pessoas sofrendo com aumento de valores, muitas vezes por problemas da natureza, né? Ou porque o preço de algum produto está atrelado ao mercado internacional, é vendido em dólar, como eu falei, por exemplo, no caso do trigo, né? E ele não vai repassar esse preço para frente, quem pega esse preço repassa para frente e assim por diante. O consumidor final ele vai sempre pagar todas essas variações, né? Então é isso que significa inflação, né? E um dos papéis do governo é tentar conter a inflação. Ele tem várias maneiras, né? O governo ele tem reservas de dinheiro, né, para ajudar a segurar a inflação, né? Ele tem, a gente tinha, né, reserva de alimentos que podem ser estocados, como grãos, né, o arroz, né, o grão, os cereais em geral, eles podem ser estocados, né? Então, o governo tinha esse tipo de estoque, foi destruído recentemente nos últimos governos, né? Espero que a gente volte a ter, justamente para a gente conseguir estabilizar e não ficar tendo tanta variação de preço de acordo com efeitos climáticos, né? A gente precisa conseguir estabilizar isso um pouquinho, né? Ou como o combustível, né? A gasolina, o petróleo, está variando o preço para cima e para baixo, a gente vai repassar tudo isso o tempo inteiro para o consumidor. E tem uma frase, né, que é dita, né, que a inflação ela é como a pasta de dente, né? É fácil você tirar ela de dentro do pote, é muito difícil você conseguir colocá-la de novo para dentro, né? Então, se você tem, por exemplo, uma variação no preço do petróleo, toda variação internacional do preço do petróleo significa variação no preço da gasolina dentro do país, quando você aumenta, é fácil entender que vai ser repassado para o consumidor. E quando ela diminui, vai diminuir tudo? Nunca é, né? Então a gente fica à mercê de uma variação que nunca vai ser recomposta, né? Ou seja, os produtos vão ficando mais caros ao longo do tempo. E os produtos vão ficando mais caros ao longo do tempo, para você ter ganho salarial para combater isso, ele sempre vai ter uma inércia, ele sempre vai ter para trás, né? O aumento salarial ali com dissídio, né? Na verdade, a recomposição salarial com dissídio para quem trabalha no mercado privado e tem aí um bom sindicato que consiga negociar um dissídio que recomponha a inflação, ou pelo menos a maior parte dela, sempre vai ser depois. Você tem uma data base, e aí você tem uma recomposição, só que o aumento já aconteceu, a inflação já aconteceu, né? Então a gente sempre tá perdendo. Isso é a regra do mercado. Quem trabalha, tem salário e está consumindo, sempre está atrás, né? O dinheiro sempre vai valer menos no próximo mês. Isso é regra, né? Por exemplo, o Instituto aqui ficou em greve porque a gente está pedindo recomposição salarial, né? A gente não está pedindo aumento, né? O termo muitas vezes usado é aumento, mas não é aumento, né? É recomposição salarial, né? Você fala, poxa, no primeiro ano da pandemia, em 2020, teve 10% de inflação. Se você perdeu 10% de inflação, significa que você perdeu 10% do seu poder de compra ali já de cara, né? Em um ano, né? Então, tudo que você pede depois disso é recomposição, né? O que você perdeu para você conseguir voltar a ser um consumidor da maneira como você imaginava que você poderia ser, né? Bom, a deflação é um processo contrário, né? É um processo que a queda persistente de preços de bens e de serviços, né? Isso acontece em situações muito específicas, né? Mas geralmente é sintoma de recessão, né? Então as pessoas começam a consumir menos, né? As pessoas começam a cortar pelo primeiro supérfluos, depois elas estão cortando os bens básicos, né? Então, de repente, ela começa a comer pior, ela ainda consome a mesma quantidade calórica, mas ela vai consumir uma caloria pior, né? De produtos de menor qualidade. Tem uma hora que elas começam a passar fome, né? E nesse momento, se a pessoa ela está diminuindo os custos básicos dela, quer dizer que ela não está comprando mais nada.
E aí todo mundo que está vendendo vai começar a ter que vender por um preço menor, porque se ninguém compra, você vende com preço menor. E aí você começa a ter uma deflação. E isso vem junto com umas ideias, né? Tanto a inflação quanto a deflação. Eu coloquei um outro vídeo ali para vocês falando sobre inflação de oferta e de demanda, né? Oferta e demanda são dois termos importantes para a gente, né? Oferta é aquilo que quem produz oferece ao mercado, né? É a fábrica que está produzindo e oferecendo um determinado produto ao mercado. E a demanda é o consumidor que está procurando, né? Está demandando do mercado, né? Está pedindo ao mercado, pedindo ao mercado algum produto ou serviço específico, né? Por exemplo, um termo que a gente ouve às vezes é demanda reprimida, né? Você fala, eu não tinha aqui na região um curso presencial de administração. E aí a primeira turma, você abre uma turma e aparecem 500 pessoas querendo fazer, inscritas ali para o vestibular. Fala, por que tanta gente está aparecendo? Porque tinha uma demanda reprimida, né? Uma demanda por um curso. Então, a partir do momento que tem oferta, a demanda vai aparecer. E aí, é, se você tem algum problema de oferta, como por exemplo no caso dos produtos agrícolas, um problema de estiagem ou enchentes ou enfim qualquer relação climática, né, que afete a produção, você tem um problema de oferta, né? A oferta vai diminuir por causa disso. Ou então algum produto falta no mercado, né? Ah, não tem alumínio no mercado, né? Todo mundo que depende do alumínio vai produzir menos, né? Se você tem um problema de oferta, você vai ter um aumento de preços, né? Porque as pessoas estão acostumadas a comprar um determinado produto, a partir do momento que não tem esse produto, né? É, se não tem esse produto, as pessoas vão se dispor a pagar mais por ele. E aí, ela pagando mais, o preço aumenta, e aí aparece inflação de oferta, né? E aí existe o contrário, né? As pessoas querem demais comprar um determinado produto, a demanda tem um tempo para aumentar, né? A oferta tem um tempo para aumentar e acompanhar a demanda, né? E aí, se de repente, sei lá, tem aí uma moda de pistache, né? Como estava tendo aí no mercado, né? E aí, de repente, todo mundo quer comprar pistache e a gente produzia uma determinada fixa de toneladas ali. E aí, os influenciadores digitais, as receitas, o programa da Maria Braga, a Cacau Show, todo mundo começa a usar e todo mundo quer comprar. De repente, tem um monte de gente procurando, e aí você tem um excesso de demanda. Quem produz vai falar: uai, esse negócio tá bom para mim, eu vou vender mais caro. E aí a gente tem uma inflação, que é uma inflação relacionada à demanda, porque está tendo mais procura do que oferta, né? A ideia de que o mercado se regule, né, que é algo que vocês vão ouvir bastante, né, um equilíbrio do mercado, significa uma demanda igual à oferta, né? Durante muito tempo, por exemplo, no pós-guerra, né, que aqui até no texto aqui está mencionando, né, quando teve a grande recessão dos Estados Unidos, né, a quebra da bolsa, né, e enfim, teve uma recessão mundial nessa época, com a quebra da bolsa, enfim, você teve um período ali em que você tinha muito mais oferta do que demanda. E era o que significava na época chamada de produção em massa. O que que era produção em massa? É você produzir para um mercado que vai consumir absolutamente tudo que você conseguir consumir, né? E é uma situação muito específica, né? Na maior parte do tempo procura-se um equilíbrio, né? Mas o sistema capitalista não é um sistema de equilíbrio, né? Fala-se na mão invisível do mercado ali, nesse equilíbrio, né? Mas o que acontece na prática sempre vão ser monopólios, né? Então, a tendência é sempre o monopólio, a não ser que você tenha uma intervenção estatal, né? Uma regulação estatal, né? É só você ver, por exemplo, no caso do Brasil, que você tinha Perdigão e Sadia como as maiores empresas do setor agro do país, e elas fugiram, né? Então, a tendência é sempre essa. A partir do momento que você tem fusão de empresas gigantes, o que acontece com o mercado? Quem que regula esse mercado, né? E aí a gente tem essa realidade em que a gente precisa lidar com as variações de preços, muitas vezes controladas
por mercados que não se regulam, né? A não ser que as pessoas parem de consumir o produto. E aí vem também um pouco da questão da maturidade nossa como mercado consumidor, né? Você viu um produto aumentar, você não compra esse produto desde que você consiga fazer essa substituição, né? Porque a gente não vai fazer substituição, por exemplo, no caso do arroz e feijão, né? Porque é uma questão cultural, né? Então, o arroz e o feijão aumentaram de preço, pelo menos aqui todo mundo, né, da região, tirando acho que a região norte, que não consome tanto assim, né, mas região sul, sudeste, centro-oeste, que consome muito arroz e feijão, nordeste também, é, você não vai deixar de comprar. Em outros produtos, seria o ideal a gente deixar de comprar para regular o mercado e mostrar que quem manda é consumidor, e é assim o consumidor, de fato, fazer essa regulação do mercado. Só que isso desde que o Estado ajude, né? Porque se a gente vai no mercado e você tem lá um produto que é tipo leite condensado, feito de soro, aí o Estado ajuda, né? Porque ele permite esse tipo de venda. Esse tipo de venda não deveria ser permitido, né? Simplesmente. Certo, gente? Bom, tematicamente, o que são essas taxas acumuladas de inflação, né? Se eu tenho várias variações percentuais, eu vou ter essas taxas mensais de inflação. Veja bem, quando a gente fala em inflação, a gente fala numa taxa. E sempre que a gente ouvir esse valor, esse termo taxa, seja em matemática ou seja em economia, a gente está falando de um valor percentual, 10%, 20%, tá? Tanto que quando a gente fala em juros, juros não é porcentagem, juro é um valor, né? O preço aumentou de 8 para 9, esse R$ 1 foi o juro, né? Quando a gente está falando em taxas, né? Aí a gente fala em valor percentual, sempre, né? Então a taxa de inflação aqui vai ser essa taxa acumulada, 1 mais J1 mais J2, né? Dependendo do mês, menos 1 no final, certo? Por exemplo, em janeiro, fevereiro e março, as taxas de inflação foram 1,5% e 2%, tá? Respectivamente. Qual que é a taxa acumulada no trimestre, tá? Então, calculando essa taxa acumulada no trimestre, 1 mais 1%, lembrando que 1% é 1 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,01, né? Lembra, eu dei duas casas com a vírgula, né? Então, 1 dividido por 100 significa 0,1 é dividido por 10, 0,01 é dividido por 100. Então, fica 1 mais 0,01 vezes 1 mais 0,015 vezes 1 mais 0,02 menos 1. Vai dar 0,0457, que em termos de porcentagem significa 4,57%. Então, a taxa acumulada no trimestre é 4,57%, que só para a gente ter em termos de comparação, é uma inflação que deveria ser de um ano inteiro, não de um trimestre, né? Se a gente tem num trimestre 4,57%, é que os preços estão aumentando muito, né? Um preço aumentar 1% num só mês é muita coisa. Um exemplo aqui, uma taxa mensal de inflação de 1% acumulada em 10 meses, né? E esses valores iguais acumulados aqui ao longo dos meses, também para a gente é um, um preâmbulo aqui para juros compostos, né? Que é, por exemplo, juros de cartão de crédito, ou seja, investimento também, né? Mas o mesmo valor várias vezes, né? Então, 1 mais 1% significa 1 mais 0,01, que é 1,01. Por isso que aqui ele já colocou 1,01 direto, certo? Então, 1,01 vezes 10 dá 1,01 a décima, tá? Em termos de potência, é a mesma coisa, né? O que significa 1,01 elevado a 10? Significa 10 vezes 1,01 multiplicado pelo outro, tá? E no final sempre menos 1, né? Isso vai significar 0,1046, que significa 10,46%. Certo, gente? É isso. Muito obrigado.